Olá, meu nome é Tamires Camila e na aula de Geografia de hoje vamos falar sobre os solos. Mas afinal, o que é o solo? De início, precisamos entender que a Terra é constituída por camadas e o solo é a parte mais superficial da crosta terrestre. Ele é um material modificado por agentes físicos, químicos e biológicos e é composto por fragmentos de rocha, água, ar e matéria orgânica. O solo é parte natural e integrada à paisagem, que exercem várias funções, como dar suporte às plantas e às ações humanas que nele se desenvolvem. Durante seu desenvolvimento, o solo sofre ações de diversos processos de formação, como perda, transformação, transporte e adição. O processo que dá origem aos solos é chamado de pedogênese, que vem do grego pedon, que significa solo, e gênese, origem. Alguns fatores são essenciais para a formação dos solos, como o material origem, o relevo, o clima, os organismos e o tempo. Material origem são as rochas que, sob as mesmas condições climáticas expostas ao intemperismo, dão origem a um tipo diferente de solo, dependendo da sua constituição mineralógica. Já o relevo, com suas diferentes formas, proporciona desigual distribuição de água de chuva, de luz e de calor, além de favorecer ou não os processos de erosão. As diferentes topografias facilitam, por exemplo, o acúmulo de água da chuva em áreas mais baixas ou acelera a evolução do escoamento em vertentes mais íngremes, dando origem a diferentes tipos de solo. O clima exerce grande influência na formação dos solos, pois a temperatura e a umidade regulam a velocidade e a intensidade do intemperismo das rochas. Regulam também a distribuição e o deslocamento de matéria orgânica ao longo de todo o perfil do solo. Os ventos também atuam como grandes agentes, principalmente com a erosão e o transporte desses solos, que são carregados para outros locais. Outro fator de formação do solo são os organismos, que compreendem também os micro-organismos, como bactérias e fungos, e os vegetais e animais, que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, produção de humus, ciclagem de nutrientes e energia. E o tempo, que é o período de exposição da rocha matriz, que é o material origem, às condições da atmosfera. Os solos se organizam em camadas com características diferentes denominadas de horizontes, que são identificadas por letras. Esses horizontes vão se diferenciar cada vez mais da rocha-mãe, o material origem, à medida que aumenta a sua distância em relação a ela. De modo geral, no perfil do solo são encontrados os horizontes O, A, B, C e R. Os horizontes O, A e B são os mais importantes para a agricultura, dada sua fertilidade. Quanto mais equilibrada for a disposição de certos elementos químicos como potássio, nitrogênio, sódio, ferro e o magnésio, maior é a fertilidade e o potencial de produtividade agrícola desse solo. Esses horizontes também são importantes para o desenvolvimento de ecossistemas, pela densidade e variabilidade de vida em seu interior, como por exemplo as minhocas e as formigas. Sendo assim, o solo é produto do intemperismo das rochas e suas características são formadas a partir dos minerais que nele se encontram, do tempo de exposição às condições climáticas, da topografia existente e dos organismos que nele atuam. É importante lembrar que os solos são considerados recursos naturais não renováveis. Para a formação de 1 centímetro de solo, são necessários em média mais de 100 anos, portanto, a preocupação com sua conservação deve ser de todos. O solo é um recurso essencial para todos os organismos terrestres, pois ele exerce funções que permitem à vida, o desenvolvimento e evolução de ecossistemas e da sociedade. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e a desertificação, que são dois dos maiores problemas ambientais. A principal causa de erosão, principalmente em países tropicais, é a retirada total da vegetação para a implantação de culturas agrícolas e pastagens. Os processos de degradação dos solos trazem consequências negativas e, sem o devido desenvolvimento de soluções para sua recuperação, a vida pode acabar. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível, que necessita de cuidados. Ele não é uma fábrica. E a solução está em nossas mãos em encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que não percamos o que nos mantém. Chegamos ao fim de mais uma aula. Por hoje é só e obrigada!